Oi, gente, estamos aqui para mais um programa sensacional, Momento Saúde com Paula Riolfi, e hoje estreando uma pegada nova dentro do nosso programa. Então, nesta pegada nova, a gente vai convidar aqui para tratar de assuntos pertinentes à saúde e também futuros profissionais. Então, a gente está escolhendo alguns profissionais de destaque que vão fazer o agregar aqui dessa nova programação, dessa nova composição do programa. Hoje a gente tem aqui como convidado, mais que especial, o querido Paulo Pinguim. Oi, Paulo, muito obrigada por você ter atendido o meu convite. E de imediato, você é estudante de educação física. Perfeito. É essa a condição agora, quase formado, então. Graças a Deus. E aí a pegada de hoje, como a gente está tentando falar de qual é a proposta do futuro profissional, o que você tem em mente? O que você acha que vai agregar quando você estiver realmente com o seu credenciamento, né? Eu tenho uma meta de vida de um dia virar professor universitário, a longo prazo, né? É uma coisa que eu gosto, que eu acho que hoje, independente da graduação que você vai escolher e tal, você tem que saber lidar com pessoas, você tem que estar aberto ao público, né? Tá pra frente nisso. Enquanto mais cedo as pessoas entenderem isso, melhor. Então eu penso isso, eu acho que eu vou conseguir agregar bastante coisa. Mas até lá, eu ainda penso em fazer um intercâmbio. Eu quero me formar nessa mesma área, nessa pegada de educação física mesmo. Claro, ver países que aceitam esse tipo de proposta e me especializar lá e talvez voltar aqui. Eu tinha muito em mente em sair já fazer logo uma pós logo nessa em seguida. Nessa área de educação física? Na área de educação física, sim. Só que até hoje eu vejo grandes profissionais com que eu tenho contato no trabalho ou na faculdade que talvez respire um pouco, entenda melhor. Para poder ver qual é mesmo o que ele está querendo fazer. Exatamente. Então eu quero me formar, terminar de me formar para fazer a maior quantidade de cursos de extensão possíveis na área do emagrecimento. Então, a nossa proposta aqui é saber do Paulo essa questão emagrecimento em associação com a educação física, qual é a importância? A gente tem que entender hoje em dia, né, que a obesidade, a gente não está falando para ninguém ficar com o corpo bonito, não é isso que a gente tá propondo aqui, que a obesidade a gente tem que ver como uma patologia. A gente tem que entender que isso pessoas estão desenvolvendo doenças, pessoas estão morrendo cada vez mais cedo por causa desse tipo de prática. Você pode olhar hoje na sua família, né? Você que está ouvindo aí, deve ter alguém que se enquadra nesse tipo de caso. E as comorbidades da própria obesidade. Exatamente. Não é só a pessoa estar fora do peso, é a doença que vai, Exatamente. É um estilo de vida perigoso, né? Então, a gente sabe que uma pessoa obesa, ela tem muito mais chance de infartar, tem muito mais chance de até se sofre um tombo e para voltar a recuperação é muito maior. Então a gente tem que entender que isso é patologia. Então, entendendo isso, que isso é uma patologia, nós temos que entender uma outra coisa, parte do segundo ponto, que é a prática de atividade física, seja ela qual for, elas tem que estar inserida com uma manutenção da saúde. Nossa, Paulo, mas eu tenho que treinar todo dia, 1 hora por dia. Não é isso. A gente tem que fazer práticas regulares de atividade física. Encontrar uma prática que a gente gosta e se preparar para ela. E colocá-la dentro da nossa rotina, dentro da rotina, porque se colocar perfeito. também como atividade esporádica... Exatamente. Principalmente se for o funho, né? A questão emagrecimento, não vai funcionar, né, Paulo? Como qualquer outra coisa na vida, Paulo. Vamos supor que eu queira aprender a falar inglês. Vou fazer uma aula de inglês a cada 15 dias. O que eu vou aprender nisso? Quando que eu vou conseguir falar fluentemente? Posso conseguir um dia? Pode, mas vai demorar, o triplo do tempo, né? Então ele está associado com a saúde e emagrecimento. Perfeito. É isso, tem que ser assim, junto, tem que caminhar junto. Procurar um equilíbrio, né? E você, enquanto profissional, o que você pretende fazer para levar essa conscientização adiante? Olha, eu acho que a primeira coisa que talvez você possa fazer é o meio em que você vive, né? O meio que você atua. Seja ela no seu trabalho, seja ela na sua casa, na sua família. Eu até arrisco falar que dentro da casa da gente é a coisa mais difícil que tem, né? É o famoso santo de casa não faz milagre. Né? Então, é verdade. Eu acho que essa consciência você já tem que mudar em você e mudar primeiramente perto das pessoas com quem você vive. Pode ser que seja difícil? Pode ser sim. Mas pode ser que você prolongue a vida do seu pai, prolongue a vida da sua mãe, do seu irmão. Entendeu? Todo mundo pensa que depois que tem uma aposentadoria, todo mundo vai querer ter saudável, né? Pensando a longo prazo. Depois que você
cria seus filhos, você se aposenta, é onde você vai curtir a vida realmente. Já pagou as contas, a casa tá paga, o carro tá pago, então é onde você quer ir. Imagina agora você tendo netos assim e você não consegue, ou não estará para ver, ou se você tá numa condição ruim, uma condição que você não consegue aproveitar essa parte da vida. Então acho que começa no seu próprio ambiente, seja ela no trabalho ou em qualquer ambiente onde que você passa bastante tempo. É perfeito. E no próximo bloco a gente vai voltar com o Paulo Pinguim. Ele vai falar pra gente sobre os benefícios então da atividade física, o que ele entende como promissor, principalmente para a qualidade de vida dos idosos. Um pouquinho só. Voltamos aqui então para o nosso segundo bloco. Hoje o nosso convidado é o futuro profissional de educação física, Paulo Pinguim. E a gente estava deixando o gancho para esse bloco falando sobre quais os benefícios então da atividade física monitorada, né? Que, claro. Então vamos começar logo de cara falando certeza. Que não tem achismo aqui, não a gente tem blogueirismo, né? Não tem como. Qual é o benefício para a pessoa que está ficando mais velha, que está entrando para a melhor idade? Perfeito. A gente sabe que com o decorrer da vida, algumas funções do nosso corpo, ela vai diminuindo, vai diminuindo o ritmo, né? É um carro, né? É um carro. Tanto de massa muscular, densidade óssea, questão de produção de hormônios, né? Testosterona, que tá em alta, né? Falar muito sobre isso. É moda. A mulherada começa a entrar nessa parte de menopausa e tal. Então, a gente sabe que a prática regular de atividade física vai melhorar em todos esses aspectos e até nos aspectos sociais, né? Então, você pensa no indivíduo que é completamente ativo, onde ele trabalha, ele resolve os problemas do trabalho dele. Então, esse cara, nossa, tem um pepino, não, chama fulano que ele vai lá e resolve. Então, ele se sente importante e do nada ele está aposentado. Então, um cara que trabalhava 8 horas por semana, de segunda a sexta, se dá numa segunda-feira com cara de domingo. E depois terça-feira, cara de domingo, quarta-feira. Como é que fica o emocional desse cara? Abalado com toda certeza. Então, aí você vai trazendo esse cara de volta à atividade e ele vai se redescobrindo. Se socializando com as outras pessoas, né? Olha, tenho 2 casos no meu... Na verdade, existe vários casos nos estágios que eu trabalho. Mas tem 2 que é específico, que um era o seu... Eu não vou lembrar o nome dele agora, que são muitos, né? Mas ele era um senhorzinho acho que ele deve ter a casa dos 70, dos 60 anos, ele se aposentou com 50, e ele começou a fazer musculação depois disso. Ah, que legal. E ele, cara, super ativo, ele é DJ também, ele é com montação no clube do TCC às vezes lá. Ele é bem ativo, e eu falo, como é que o senhor tá? Não sei o quê, ele... Putz, cara, que bom, que dia maravilhoso, que bom não ter conhecido isso antes, olha que legal, que não sei o quê. Então, um cara que descobriu a prática de atividade física depois de muito tempo. Tem um outro caso também de um policial militar que tava com 50, indo para 55 anos, o Vasco, e ele começou a andar de skate. Com 55 anos. Ele não tem idade, na verdade, né? E sabe qual que é o mais interessante? Ele começou a fazer musculação para evitar lesão, para ele poder andar de skate por mais tempo. Ô, Paulo, mas a gente tem que pensar que esses exemplos são maravilhosos. A gente acha que qualquer idade é a idade boa, né? Não tem aquela escolha. Mas você, enquanto profissional do futuro... Eu imagino que você tem essa proposta de cada vez adiantar. Com certeza. Eu sempre acho que através da prevenção, a educação é uma maneira com certeza. De prevenir várias coisas. Então, você tem uma proposta de que as crianças já podem começar a fazer, enfim. Olha que interessante. Hoje, eu acho que foi semana passada, o recorde tem um exercício que tem no Pilates, na educação física, chama ponte isométrica. É aquela que você faz para abdômen, lombar, que é no final do treino, você já tá, né, acabado. Exausta. Você fica naquela ponte, naquela isometria parado, na posição, e as pessoas fazem 1 minuto, 2. Eu acho que faço 1 minuto ou 2 no máximo. O recorde mundial foi de 8 horas, quebrada por um senhor de 62 anos. 62 anos ele conseguiu ficar parado 8 horas nessa posição que a maioria da população fica 1 minuto. Aí eu lhe pergunto, você acha que esse cara começou a treinar ontem? Não, acho que não. E eu acho também que não tem cabimento. Por exemplo, eu sou uma pessoa sedentária. Querer ficar 8 horas, não, exatamente. Hoje, por exemplo, eu quero correr na Santa Terezinha e começo a dar um monte de volta aleatória sem nenhum acompanhamento. Obviamente, amanhã, se eu andar, eu vou estar com muita dificuldade. Não é verdade? Ô, Paulo, então, a proposta de um profissional do futuro, o profissional sai da universidade agora sabendo que ele está lidando com educação física e, obviamente, com saúde pública. Exatamente. Você não sabe com
quem que você vai trabalhar. Com certeza. Você não sabe, você sabe a área que você tem afinidade, mas não quem é Exato. a pessoa não sabe que quem você... é o cliente, né? Exatamente. Várias são as áreas que estão por aí. Sabemos, então, que na sua proposta, a musculação é o seu carro forte. E o seu e de todos os outros, porque todos os outros esportes acabam dependendo da musculação, obviamente, não é isso? Exatamente. Você vai pegar o tenista, você vai pegar o jogador de vôlei, o cara que corre na rua. Todas essas pessoas precisam fazer um trabalho de prevenção, né? E um de recuperação na musculação. A musculação é como se fosse o pai de todos os outros esportes. E eu digo mais além, entre todas as modalidades, a musculação, se não for a única, é a que mais nos prepara para o envelhecimento. Acredito Nossa, também que sim. Paulo, Acredito mas que daí sim. você tá falando, mas eu sou o cara que corro na rua. Perfeitamente, você corre na rua, então você precisa fortalecer as musculaturas. A musculatura, sim, né? De sustentação do organismo, né? Exatamente, você tá correndo na rua, o terreno é invariável, você pisou em alguma coisa, uma fissura no chão, ali você começou um processo de lesão e nem sabe. Aí você vai pra sua casa, sobe escada, carrega e vai aumentando. Depois de muito tempo, virou uma bola de neve que daí tá a lesão. E na musculação a gente, não vou falar que você nunca vai ter lesão, mas a gente vai prevenir para isso, né? E a prática de atividade física com o treinamento resistido, com o decorrer do tempo você aumenta a sua produção óssea, aumenta os níveis de testosterona, Você consegue levantar da cama quando você estiver mais velho. Isso que eu fico pensando, que se você não tiver uma musculatura formada para isso, vai ficando mais difícil. Porque a gente tem essa perda de musculatura com o avançar da idade, né? Então a gente tenta preservar o máximo possível e começar a correr atrás, fazer o caminho inverso e produzir mais massa muscular, né? Entendi. Então no próximo bloco nós vamos conversar com o Paulo Pinguim, que está finalizando a universidade. Qual é a proposta dos futuros educadores físicos, dos profissionais da área de educação física no trabalho direcionado à prevenção? A gente volta já. Voltamos aqui então para o nosso terceiro bloco. Nós estamos falando a respeito do profissional do futuro, quem irá nos atender daqui para frente, se esses profissionais estão sendo realmente preparados para qualidade de vida superior para nós. Então, Paulo, na universidade você sai como todos os alunos, e alguns, a gente sempre percebe que alguns profissionais, eles se destacam mais por vários e vários motivos, entre eles o estudo monitorado, estar sempre ligado a essa atividade de estudar sempre para poder oferecer um trabalho de qualidade. Quando você sai da universidade, você acha bacana essa história de ser estágio obrigatório? Você acha que agrega? Cara, eu acho que agrega sim. Eu acho que o estágio é onde você mais evolui. Eu tenho um colega de trabalho, né, na academia, que ele me falou uma coisa no meu primeiro mês. Ele falou assim, olha, você viu o que você gosta, se é isso mesmo que você quer. A gente sabe que às vezes no Brasil é difícil você conseguir estagiar e fazer faculdade. Geralmente você tem que ter um outro trabalho para poder manter a faculdade, né? Mas ele falou, ó, o que você puder fazer para ficar estagiando na área e fazer a faculdade, você faça, porque é aqui que a coisa acontece, né? Porque senão fica uma coisa meio surreal, né? Você imagina que mas não tem contato, eu digo né? até mais, viu, Paulo? Eu acho que todo curso de graduação teria que ter alguma coisa igual a OAB. Você se forma, você tem que fazer uma prova para entrar numa uma coisa maior, e se você não conseguiu, você é barrado. Mas, putz, Paulo, aí não fica complicado? Não, eu acho que não. Você está estudando 5 anos de faculdade para isso, para se preparar. E às vezes você consegue, né, ir passando, empurrando, e fica na zona de conforto. Não sente a água batendo lá embaixo. Não sente, né? Mas a gente consegue também ver essa discrepância no nível de profissional. Alguns profissionais, de cara, o que ele fala pra você segue como via de regra. Porque você sabe que a pessoa é competente, que ela se dedica. E alguns outros você sabe que, não desmerecendo, mas que ela não tá preparada para responder, não se achou ainda. Pode ser, né? Pode ser. Eu hoje consigo falar assim... É muito engraçado isso que a gente fala. Às vezes a gente tem um peso na vida das pessoas que a gente não entende. Eu fiz 2 anos de faculdade de Direito, né? Não era o que eu queria pra mim. E quando eu tava na faculdade, eu tava totalmente perdido. Eu não sabia o que ia fazer. Queria que a faculdade demorasse pra acabar. Hoje a minha proposta na educação física é completamente diferente. Quero fazer trabalho individual, se puder fazer tudo do meu jeito e tal. E uma coisa que eu falei pra um colega que tava estagiando comigo é assim... Cara, se eu tivesse formado hoje, eu tava preparado pro mercado de trabalho. E ele falou, caraca, mano, eu nunca pensei nisso. Então, você tem que estar inserido no meio que você tá, você tem que estar estudando sempre, você tem que estar, um professor do TCC me falou isso, você tem que estar empregável, independente de onde você tá. Então, eu trabalho na melhor empresa do mundo, a empresa faliu, e agora? Se você tá empregável, estudando,
né, atualizado, você tá pronto para outra. Também então, acho. E assim, eu acho que a gente tem que ter sempre alguém do nosso lado, principalmente quem está começando a carreira agora, pessoas boas, pessoas que agregam. Então, eu acho que a gente, o profissional, qualquer que seja ele, ligado à saúde principalmente, porque a nossa responsabilidade é muito grande, a gente tem que ser humilde de perguntar, olha, fulano, você pode me auxiliar? Com certeza. Né? Porque senão a gente fica se achando o superior e não dá consequência, né? Lógico que as coisas estão sempre se atualizando, mas o bom profissional, se ele é velho ou novo, ele está se atualizando também. E uma coisa que eu ouvi no meu outro estágio, né, que o Glauco me falou, é uma frase que me marcou. Paulo, você quer ser águia, voe com águias. Eu também acho, eu sempre falei isso. Você quer ser águia, voe com águias. Então, você tem que estar se cercando, sim. Esses caras já passaram por esse caminho, eles já fizeram esse caminho. Então, alguns profissionais, são profissionais, modéstia à parte, agora eu tenho que falar, não estou falando de mim, mas da Luciana, que eu tenho como referência, assim, no âmbito da educação física e no vôlei. Então, alguns profissionais, eles se destacam tanto dentro dessa proposta que ficam bons em tudo, né? Exatamente. E eles, querendo ou não, o professor, né, ou você pode ter ele como mentor, ele vai saber te direcionar profissionalmente e socialmente também. Olha, isso não é legal de se fazer, isso não é bacana de se fazer. Uma coisa que, assim, quando eu cheguei para minha primeira semana no outro estágio da academia, eu cheguei pra dar aula de boné e regata. Aí o Glauco falou assim, olha, eu não te avisei, mas a próxima vez não vinha de boné e regata. Eu falei, puta, mas por que? Pensamento ultrapassado e tal. Ele falou, não, Paulo, sabe por quê? Porque você tem que se caracterizar como profissional. Também acho. Isso a gente não aprende na faculdade. Não, a gente aprende na vivência. O cara vai te olhar no salão de musculação, ele não sabe se você tá treinando ou se você tá dando aula. Então, sempre uniformizado, preze por isso. Então, se mostre como o profissional. Se porte como eu acho que assim, a apresentação que a gente tem enquanto profissional, seja ela onde for, a gente tem que estar num nível de como que a gente quer que mantenha o respeito com a gente, né? Pra você ser identificado, sabe? Você saber que você é aquilo que está sendo proposto para ser, sabe? E às vezes a gente, né, que você falou de bons profissionais e tal, a gente sai da graduação, às vezes não teve alguém para falar isso pra gente, né? Sim, não teve sorte de ter alguém orientando bem, ou você simplesmente não estagiou na profissão, porque isso eu aprendi no estágio. Então, isso é só uma das coisas que eu aprendo no estágio, né? A parte de traquejo social, saber lidar. Como eu falei pra você, quero trabalhar com a parte de emagrecimento. Às vezes você vai colocar um aluno que tem vergonha, ou isso que a gente vai falar. Você vai expor ele, entendeu? Exatamente. No próximo bloco a gente precisa falar exatamente dessa questão. O profissional do futuro, ele está incluído na proposta de inclusão, do esporte para todos, do não ao bullying, do agregar, do somar para a saúde pública de um modo geral, ou ele está só preparado para uma pegadinha particular? A gente vai saber já já. Voltamos aqui então para o nosso último bloco. Passou muito rápido. Preciso que o Paulo Pinguim volte para esclarecer mais algumas dúvidas que ficaram por aqui. E aí eu deixei o gancho para esse último bloco o profissional que está saindo da universidade hoje, ele sai com a proposta que deveria ser universal em todas as profissões de inclusão? Com certeza, né? Hoje a gente vive muita cultura da beleza, da estética, né, nas mídias sociais. Então todo mundo quer ser bonito, ou ser legal, mas às vezes o cara que tá na academia, se matricula na academia, ele não tá lá por isso, né? Ele não tá lá para isso, ele tá lá para sanar uma outra tipo de dor. Se essa pessoa tem essa dor da estética e tal, mas às vezes é uma lesão, às vezes é um processo de perca de peso e tal. Às vezes o médico obriga. Às vezes o médico obriga, a mulher ou o marido obriga, né? Os filhos obrigam, mas porque tá cada vez mais acentuado que a atividade física é manutenção da saúde. Sim, graças a Deus isso está bem disseminado, né? Então eu acho que a maioria das pessoas estão procurando as academias para a qualidade de vida. Então cabe ao profissional de educação física, isso é muito prático no estágio, isso é a prática pura, talvez é uma coisa que a gente não aprende na graduação, a lidar com esse ser humano. Né? Então, às vezes, o cara é um pouquinho mais gordinho, ou o menino é muito magro, então ele acha que musculação não é pra ele, porque eu sou frango, porque é disseminado. Isso não é. O profissional tem que saber acolher, né, Paulo? Exatamente. A gente vê por aí, muitas vezes em algumas academias, eu mesmo já tive esse desconforto de estar indo em alguma aula onde todo mundo sabe, por exemplo, uma modalidade, ou consegue, né, subir, pegar peso, e você que tá entrando agora, você não sabe, né? É como se você pegasse a novela
depois de 3 meses. Você não sabe o que tá acontecendo. Nada. Você não assistiu o começo, você não tá participando. Começa então uma você fica aula de dança, todo mundo pra lá, você vai pra lá. Exatamente. Então, essa prática de inclusão tem que estar inserida no profissional, sim. Ele tem que estar esperto com isso, sim. Ele tem que saber conversar, sim. Porque é o seguinte, você chega num lugar, seja qual for, você vai treinar, você vai comer, você é mal atendido, você não sei o que, você não volta. Você não quer voltar, você cria ranço do lugar. Entendeu? E então, não é a proposta, né? Lógico porque que não. O profissional tá lá para atender e que está ligado à área da saúde, eu penso que independente de qual for a área que ele estiver trabalhando dentro da saúde, a proposta é incluir. E o incluir agora, ele está incluso várias cardiopatas, quem faz tratamento oncológico. Eu acho que tem que saber lidar com todo mundo. Exatamente. Hoje mesmo, eu falei para um aluno, ele começou a treinar, ele trouxe a mãe, a irmã e o pai. Falei, vocês treinam em família, isso é muito da hora, muito cara. Muito legal. Eles são 3 tipos físicos completamente diferentes um do outro. E não tem problema, né? E não tem padrão. Problema. Exatamente, né? Qual é o padrão? O seu padrão. Qual que é o meu padrão? É o meu. Eu também acho. O seu padrão, eu acho que o padrão da gente é o padrão que a gente esteja saudável. Com certeza. E fortalecendo a nossa musculatura para poder ter uma velhice tranquila. Com certeza, né? E fora que questões psicológicas de associação, socialização, autoestima. Eu não tenho o que falar, eu sou apaixonado por isso. Eu quero viver para isso, entendeu? Eu acho isso maravilhoso, né? Para nós que vamos estar aqui esperando esses profissionais que estão saindo para o mercado, estamos aguardando. Como você veio como meu primeiro convidado nessa proposta, você deve imaginar o quanto que você já tem um prestígio habitual. Imagino que é isso. Eu pretendo aqui, Paulo, colocar pessoas que estejam engajadas realmente com comprometimento de saúde pública. E eu penso que essa seja a sua pegada. Eu acho que a educação física, a gente tem a escolar, tudo, mas a gente está vivendo praticamente com isso. Mas eu quero trabalhar com alta performance. Perfeito. Imagina quantas pessoas vão se espelhar no atleta que você está treinando. Exatamente. Entendeu? Eu vou trabalhar com um atleta para-atleta. Imagina quantas pessoas... Nossa, deve ser muito legal, você vai motivar com o seu trabalho. Você acho que o profissional... Então, isso que eu fico pensando. Entendeu? Será que o profissional que está saindo da universidade, que vai trabalhar com saúde, ele está preparado para ver a mudança que ele pode fazer para o bem e para o mal? Né? Com certeza, pro bem e pro mal, perfeito, porque você né? pode também desmotivar uma pessoa que ela nunca mais quer fazer atividade física nenhuma na vida. Então, exatamente. Além de um bom profissional, você tem que ter uma psicologia avançada para saber lidar com todos. E eu digo mais, talvez isso comece na escola. Né? Aquele carinha que fica não é escolhido pro futebol, ou não é escolhido porque ele é mais gordinho, ou porque ele é mais magro, porque ele é ruim de bola. Às vezes acontece. Ninguém, né? Não precisa ser bom em tudo. Exatamente. Então isso já começa lá atrás. Eu acho que... Aí eu falo, a educação física também na escolar também tem esse peso. Também tem essa prática. E é complicado, porque a gente sabe que hoje o nosso ensino, a gente tem 3 ou 4 modalidades na região, na escola pública, mas às vezes a pessoa chega pra mim, mas eu não gosto de nenhuma prática de atividade física. Eu falo, não é possível. Existem trilhões de atividades eu tô tentando achar essas trilhões ainda. Eu vou chegar lá. Uma você vai gostar, cara. Peteca, golfe. É o que eu falei com uma médica, a doutora Magda. Não tem que gostar. Tem que fazer por obrigação. Não tem certas coisas na vida que não precisa gostar, né? Mas a gente acaba criando gosto. Mas se não vai pelo amor, vai pela dor. De algum jeito tem que ir. Paulo, eu agradeço imensamente a sua visita aqui no nosso estúdio. Eu espero que a gente possa conversar futuramente também, você já operando, né, na sua profissão. Agradeço você. Agradeço as academias, né? O TCC que liberou para vir aqui. A academia, como é que é? A Shed Fit. Muito obrigado por profissionais bons. A gente tem essa dificuldade. Ainda bem que eles cedem pra gente. Um abraço para você, tudo de bom. Obrigado.